Nessa aula aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o aplicativo anti-flashcards. Eu vou te mostrar como que você vai resolver os flashcards do Memorize a Força. Eu vou te mostrar como que você vai encontrar algum flashcard para você editar alguma informação, se for necessário. Eu vou te mostrar como que você vai criar novos flashcards. Eu vou mostrar como que eu utilizava na minha preparação, contar minhas estratégias, minhas técnicas, como que eu utilizava. E eu vou te mostrar também como que o algoritmo funciona e você vai entender por que que essa ferramenta ela é tão poderosa nos estudos, por que que ela te faz memorizar de fato as informações. Então é uma aula muito importante, é uma aula um pouco mais técnica, com um pouco mais de informações, mas é uma aula que você precisa assistir até o final. Você não pode deixar essa aula de lado porque ela é muito importante. Então é uma aula que eu recomendo que você assista do início ao fim, tá bom? Então, a gente vai começar a responder os flashcards. Tem três formas de você começar a responder os flashcards. Por algum assunto da disciplina. Então, você tem aqui as disciplinas aqui como exemplo. Eu quero resolver os flashcards desse assunto aqui de direito tributário. Então, você clica em cima desse assunto. Quando você clica nesse assunto e vai em estudar agora, você começa a resolver flashcards só desse assunto. Essa é uma forma. A outra forma é você resolver flashcards da disciplina inteira. Então você não escolhe só um assunto. Você clica na disciplina inteira e você começa a resolver esses flashcards somente dela. E por último, a última forma é você resolver flashcards do combo inteiro. Então, de todas as disciplinas, de todos os assuntos, sem distinção. Então, você clica aqui no Memorize a Força, no combo que você estiver utilizando, se for algum combo, e você vai começar a resolver flashcards de todas as disciplinas ao mesmo tempo. Então, essas são as formas que você tem para resolver os flashcards. Então, agora eu vou mostrar na prática como que você vai resolver os flashcards, tá bom? Como que você vai responder. Então, eu vou mostrar como exemplo aqui nos flashcards de direito tributário. Então, eu vou clicar aqui em direito tributário e vou em estudar agora. O primeiro flashcard já apareceu. Aqui você tem uma frase, um texto. O pagamento do tributo deve ser realizado somente em dinheiro. Qual que é o comando? O comando é julgue a assertiva abaixo. Então, que você tem que julgar se essa assertiva ela está certa ou está errada. Esse estilo é a mesma coisa daquele padrão da ACESP. É o certo ou errado. Então, nesse caso, você tem que julgar se ela está certa ou errada. E como que você vai fazer isso? Você tem que pensar na resposta mentalmente. Você pensa, analisa se essa sentença ela está certa ou está errada. Depois que você fez esse julgamento, que você julgou se ela está certa ou está errada, isso se você lembrou, você vem aqui mostrar a resposta. Aí você vai conferir com a sua resposta. Então você vai verificar se a sua resposta que você fez mentalmente bateu com a resposta aqui do material. Se você acertou, você já poderia pular para o próximo flashcard. Mas se você errou, aqui você vai ter alguns outros campos com algumas fundamentações. Aqui você vai ter uma justificativa. Alguns flashcards você vai ter um campo de fundamentação, que é referência à lei. Alguns flashcards você vai ter comentários e exemplos para destrinchar a informação, caso você tenha ficado com dúvida. Em alguns você vai ter um resumo geral da disciplina, e em alguns flashcards você vai ter questões selecionadas de concursos anteriores. Então você vai ter todos esses campos aqui. Se você errou, eu recomendo que você analise esses outros campos. Se você acertou conscientemente, aí você já poderia avançar para o próximo flashcard. E como que você faz, onde você marca que você acertou ou você errou? Vai ser nesses botões aqui embaixo. Agora eu vou mostrar na prática como que o algoritmo funciona, beleza? Então, eu vou considerar de início, eu vou considerar agora que você tenha acertado esse flashcard. Então, você lê o flashcard aqui antes de mostrar a resposta. O pagamento do tributo deve ser realizado somente em dinheiro e você tenha falado conscientemente que ele está errado, que essa informação está errada. E depois que você virou, realmente estava errada essa informação. Então, você acertou flashcard. Eu estou considerando que você tenha acertado o flashcard primeiro, tá bom? Onde que você vai marcar que você acertou? Você vai marcar aqui em bom, um dia. O que isso significa? O algoritmo vai entender que você está bem nesse assunto, que você está dominando esse assunto e vai te mostrar esse flashcard novamente só amanhã. Então você não vai revisar novamente hoje. Hoje você não vai revisar ele mais uma vez. Você só vai revisar ele amanhã agora. Quando chegar amanhã,
você vai estar lá respondendo os flashcards e ele vai aparecer novamente. Se você acertar ele novamente, o que que o Anki vai fazer? Agora ele vai falar: esse cara tá mandando bem mesmo, então vamos aumentar o prazo agora. Vamos mostrar esse flashcard para ele novamente só depois de 3 dias. Então esse prazo que está aqui em cima de bom, aqui ó, um dia, ele vai passar para 3 dias. Você só vai revisar esse card, o Anki ele só vai jogar para você novamente depois de 3 dias. Vamos supor que passaram uns 3 dias e você acertou novamente. Ao invés de 3 dias agora, vai virar 6, 7, 8, depende do cálculo que o Anki utiliza, então o prazo vai aumentar. Então, toda vez que você vai acertando, o Anki vai entendendo que você tá dominando o assunto e vai demorando a te mostrar esse flashcard novamente. Então, você demora a revisar mais o que você já domina, entendeu? Agora, vamos supor que você tenha errado esse flashcard aqui. Você acabou de ler ele, o pagamento do tributo deve ser realizado somente em dinheiro. Aí você acha que era certo ou você não se lembrou da resposta. Você falou que era certo ou você não se lembrou da resposta. Você veio em mostrar a resposta, você conferiu a resposta e viu que na verdade era errado. Você errou o flashcard ou você não se lembrou. O que que você vai marcar? Você vai marcar aqui, ó, em de novo. Tá vendo aqui que é de novo menor que 10 minutos? O que que isso significa? Significa que enquanto você estiver respondendo outros flashcards, ele vai aparecer novamente. O Anki vai entender que é um assunto que você precisa dominar. Então ele não vai botar ele para você revisar de novo só amanhã. Ele vai falar assim: não, essa informação é importante para o aluno, então ele precisa revisar mais uma vez. Então você vai estar respondendo outros flashcards e ele vai aparecer novamente, em menos de 10 minutos. E se você acertar, aí sim ele vai aparecer só amanhã. Só que vamos supor que chegou amanhã novamente e você errou mais uma vez. Você vai marcar em de novo e mais uma vez ele vai aparecer em menos de 10 minutos. Então o prazo não vai aumentando. Quando você vai acertando, lembra? Quando você vai acertando, o prazo vai aumentando até a próxima revisão. Mas se você erra, o Anki vai entendendo que você precisa revisar esse assunto mais. Então ele vai te jogar ele mais vezes. Então você vai ficar sendo forçado a revisar esse card até você decorar. Beleza? Agora vamos supor que tem um flashcard que você está sempre acertando. Passou um dia você acertou, depois passou 3 dias você acertou novamente, 7 dias, 14, 20, foi aumentando e você foi acertando. Depois de 40 dias, entre uma revisão e outra, um flashcard aparece novamente, que você vinha acertando. Vamos supor que dessa vez você errou. Pode acontecer, você vinha acertando, mas chegou um momento que você esqueceu a informação, deu um branco ali e você errou a questão. Quando você marcar em de novo, o que que o Anki vai fazer? Pronto, ele errou. Agora a gente vai recomeçar todo aquele processo. Você vai revisar ele num prazo menor, você vai revisar ele hoje novamente. Se você acertar, você vai revisar agora amanhã. Depois, se você acertar novamente depois de 3 dias, e recomeça tudo de novo. Então, por isso que essa ferramenta ela é tão excelente. Ela identifica o que que você precisa revisar, o que que você precisa memorizar mais com base nas suas próprias dificuldades. Então, se você vem errando alguma informação, ele vai te tacando esse flashcard mais vezes, ele vai te forçando a memorizar essa informação. Agora, se você vem acertando o flashcard, se você vem demonstrando que você domina aquele assunto, o algoritmo entende que você não precisa ficar revisando aquele flashcard toda hora. Então, ele vai te mostrar ele menos vezes. Ele vai deixar você revisar hoje, depois daqui 3 dias, depois 7, 20 e assim sucessivamente. Então, você vai revisar mais o que você não domina e você vai revisar menos o que você já domina. Então, se tiver ficado um pouco confuso essa parte, volta no vídeo, tenta reassistir, tenta internalizar isso, porque é muito importante. Você precisa entender que esse algoritmo, que ele vai identificando quais são as suas dificuldades com base nas suas próprias respostas, é muito excelente, porque ele sabe quais são as suas dificuldades. Se você está errando, é o que você precisa memorizar mais, então ele te taca mais essa informação. Se você vem acertando, isso demonstra que você já sabe a informação, então você pode revisar menos. Você não deixa de revisar, mas você vai revisando menos. Você vai intervalando o espaço até a próxima revisão, por isso que chama revisão espaçada. Deu para entender agora? Beleza. Só mais um detalhe. Eu sei que aqui tem 4 botões, mas os únicos botões que eu utilizava na minha preparação eram o de novo, que eu utilizava para a questão que eu errava, e o bom, que era para a questão que eu acertava. Mas tem uma situação em que você pode utilizar o fácil.
O fácil, você percebeu que ele está como 5 dias? Se você clica aqui em fácil agora, nesse card, ele só vai aparecer de novo daqui 5 dias. Quando que eu considero que você pode utilizar esse fácil? É quando o flashcard realmente tiver uma informação que seja muito fácil para você. Muito fácil que eu falo, no sentido de ser até ridícula, de ser uma informação tão boba que você acha que não merece, você acha que não é necessário ela aparecer novamente amanhã para você. Então você já clica em fácil aqui. Você já clica em fácil que ela não vai aparecer de novo amanhã para você e você já meio que economiza tempo. Então você não gasta tempo revisando uma informação entre aspas boba. Deu para entender? Mas no geral, 99% das vezes eu utilizava de novo para errado, quando eu errava a informação, e o bom para quando eu acertava. Tá bom? Agora que você já entendeu isso, eu posso te mostrar aqui e te explicar como que funciona essa telinha aqui e esses números aqui. Aqui vai aparecer os números em azul, aqui vai aparecer uns números em vermelho em algumas vezes, e aqui uns números em verde em algumas situações. Eu vou até colocar uma imagem de um outro baralho meu aí mostrando como que fica, tá bom? Então aqui vão ser números em azul, números em vermelho e números em verde. O que que vai acontecer? Quando tiver em azul aqui, são cards novos. Então, por exemplo, se você acabou de adquirir, acabou de baixar uma amostra, eles vão estar em azul aqui, porque são cards que você nunca estudou. Então, eles são novos para você, entendeu? Se você nunca estudou, eles são novos. A partir do momento que você estudou eles pela primeira vez e você marcou alguma opção lá nas respostas, lá em de novo ou bom, pela primeira vez, aí ele vai aparecer ou em vermelho, ou em verde, ou ele não vai aparecer aqui por enquanto. Quando que ele vai aparecer em vermelho aqui no meio? Ele vai aparecer em vermelho quando você errou o card, você marcou na opção de novo. Então, por exemplo, você vem aqui, estudar agora, mostrar de novo, aí você tem esse flashcard aqui, clique em de novo, exemplificando na prática. Então ele vai aparecer aqui, ó, em vermelho, que é um cartão que você errou. Isso significa que você vai revisar ele em breve de novo. Então, em pouco tempo, quando você estiver respondendo outros flashcards, ele vai aparecer novamente. Então, é muito comum você estar respondendo os flashcards novos e aparecer flashcards que você já estudou, porque são informações que você ou errou ou estão em modo de revisão. E quando vai aparecer no verde aqui? Esses flashcards aqui são aqueles do prazo que você vem acertando. Lembra? Se você marcou que você acertou, eu tenho aqui, ó. Só analisa bem comigo aqui. Você tem 816 flashcards. Tem o direito tributário aqui. Vou clicar aqui. Vou mostrar a resposta. E vou aqui em bom. Ó, estava em 816 e diminuiu para 815. O que que aconteceu? O flashcard que você acertou, que você marcou em bom, ele só vai aparecer de novo amanhã. E ele não vai aparecer de novo hoje, ele só vai aparecer de novo amanhã. E quando ele aparecer amanhã, ele já vai aparecer aqui no verdinho aqui, ó, em revisar. Então você vai estar respondendo flashcards novos e vai ser a mesma coisa dos flashcards que você errou. Vai aparecer um flashcard para você revisar novamente, entendeu? Então, quando aparecer em vermelho aqui, é um flashcard que você errou e ele vai aparecer logo, logo para você revisar. Ou quando aparecer em verde aqui, é algum flashcard de algum dia anterior que você já acertou, então ele aparece aqui, quer dizer que você vai revisar ele hoje. Então, se tem algum verdinho aqui, significa que você vai revisar ele hoje. Ou de algum flashcard que você acertou um dia atrás, 3 dias atrás, 7 dias atrás, não importa. Então, sempre vai ser vários números. A partir do momento que você respondeu pela primeira vez o azulzinho aqui, ele já não aparece mais aqui. Ou ele vai ficar em vermelho, ou ele vai ficar em verde, ou ele não vai aparecer aqui por enquanto. Então é isso que você precisa saber. Qual que é a indicação que eu dou para você aqui, cara? A indicação é: tente zerar todos esses flashcards em azul aqui. Eu sei que são milhares, mas é importante que você tente zerar todos esses flashcards para que o algoritmo consiga trabalhar na forma correta dele. Eu sei que não vai ser rápido, não vai ser em um dia, não vai ser em uma semana, vai demorar mesmo, mas eu recomendo que você se esforce para zerar todos esses flashcards aqui. Porque aí sim o algoritmo vai conseguir trabalhar naquela forma que eu te contei. Quando você vai acertando, ele vai intervalando até a próxima revisão. Então ele vai te jogar um cartão depois de 3 dias, um outro cartão depois de 7, e assim sucessivamente. Vai chegar um momento que aqui ao lado vai ter só cartões verdinhos. Então vai ter uma quantidade diária aqui, sei lá, 150 por dia aqui, e vão ser todas as suas revisões do dia. Depois que você acabou esses cartões verdinhos do dia, acabou. Você não tem que revisar mais nada do Anki, porque é o Anki que decide o que você vai revisar no dia. É ele que vai te jogar
com base no seu conhecimento. Ou seja, se você vai errando, ele vai te mostrando mais vezes. Se você vai acertando, ele te mostra menos. Então, com base nas suas próprias dificuldades, o Anki vai mostrando as suas revisões, beleza? Então, é importante que você tente resolver todos esses flashcards aqui. Eu sei que não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas depois que você terminar tudo e tiver tudo em verdinho aqui, aí sim o Anki vai trabalhar na forma correta dele, beleza? Agora eu vou mostrar só algumas funções aqui do Anki, algumas funções importantes para você saber. Aqui nessa função painel vai ser onde você vai encontrar os flashcards. Então, todos os flashcards criados, por exemplo, aqui ó, ao lado esquerdo, aqui ó, o baralho Memorize a Força, você vai encontrar os flashcards divididos por disciplinas e assuntos. Então, você vai encontrar eles de fato para você editar alguma informação. Então, aqui ó, eu vou acessar aqui um flashcard aqui, direito administrativo, na aula de introdução. Aqui você, cada barrinha dessa aqui é um flashcard. Então, se eu puxar aqui ao lado, ó, você vai encontrar a frente do cartão, você vai encontrar o verso do cartão, você vai encontrar os resumos. Então, você vai conseguir editar, inserir alguma coisa que você queira. Então, você pode encontrar dessa forma. Vamos supor que eu quero encontrar um flashcard que tenha a palavra tributo. Você vem aqui na barrinha de cima aqui de pesquisa, aqui, ó, clica aqui no baralho Memoriza a Força e você vai escrever tributo, por exemplo. Aí ele vai puxar todos os flashcards que tem a palavra tributo. É uma forma mais fácil de você localizar algum flashcard. Porque às vezes tem uma palavra mais específica, aí você consegue localizar esse card. Então, todos esses flashcards que tem a palavra tributo, você pode encontrar o seu flashcard dessa forma. Você pode pesquisar por dentro do baralho inteiro, clicando aqui e depois escrevendo a palavra aqui tributo, ou você pode clicar aqui, ó, no baralho de direito tributário aqui e escrever tributo. Aí ele localiza só dentro do baralho de direito tributário. É uma outra forma também. Como que você vai editar as informações? Por exemplo, vamos acessar um flashcard aqui, ó. Essa aqui é a frente. Quanto à possibilidade de transferência do encargo tributário, como são classificados os tributos? Você pode acrescentar alguma informação aqui. Tributo 2, por exemplo. Depois disso, já está salvo. Você não precisa fazer mais nada. Já é salvo automaticamente. Quando você visualizar o cartão aqui, ó, pré-visualização, o flashcard ele já vai estar com essa informação. Então você digita a informação que você quer ou você apaga o que você quer. Tenha cuidado nisso para você não apagar uma informação importante. Depois disso, já está salvo aqui, beleza? Então é isso que você precisa saber sobre localizar flashcards e editar alguma informação que você queira, tá bom? Agora eu vou te mostrar como que você vai criar novos flashcards. Então eu já vou contar agora como que eu criava na minha preparação, tá bom? Quando eu criava. Eu criava quando eu estava fazendo questões de concursos anteriores. Então, quando eu estava usando as plataformas de questões TET Concursos, Q Concursos, Estratégia, ou qualquer outra plataforma especializada em questões de concursos anteriores, e eu errava uma questão, eu já criava um flashcard dessa questão. Porque se eu errava uma questão, é porque essa questão ela é importante. É de algum assunto que eu não sei, que eu não lembrava, então é importante. Então eu já criava um flashcard dessa questão. Então eu já entrava aqui no Anki e já criava um flashcard para essa questão. Porque aí o Anki ficava responsável por me jogar esse card no momento certo para eu revisar ele. Então ele ficava responsável por controlar quando eu vou revisar esse card. Então, quando eu criava, quando eu errava uma questão e também quando eu considerava alguma questão importante. Às vezes eu acertei a questão, mas é de algum assunto tão diferente, tipo assim, tão novo parece, uma questão que parece que eu nunca tinha visto, que eu considerava importante, eu também criava um flashcard dela. Então eu criava nessas duas situações. Ou quando eu errava uma questão, ou quando eu considerava uma questão muito importante, uma informação muito importante. Aí eu criava um flashcard novo para ela, beleza? E como que a gente vai criar um flashcard? Você vai vir aqui, ó, em adicionar, na aba aqui em cima, e aqui você vai ter essa telinha aqui, ó. Vai abrir essa telinha aqui, ó. Esse padrão que abriu aqui, ele não é o padrão dos meus flashcards. Ele é um padrão de flashcards no modo antigo do Anki, no modo usual do Anki, no modo padrão do Anki. Vai ser só uma frente em branco com a pergunta, com a frente do cartão, e um fundo em branco com a resposta do cartão. Não é o estilo do Memorize a Força, é um outro padrão. Então, se você quiser, você pode colocar no modo antigo, à frente do cartão aqui, você coloca a pergunta, por exemplo, são quantos ministros do STF? E no verso você coloca a resposta. São 11 e você complementa, se você quiser aqui abaixo, com a legislação.
Aqui eu vou te mostrar como que vai abrir, ó. Vai abrir dessa forma aqui, ó. Uma tela em branco com a pergunta na frente e o verso vai aparecer assim. Se você quiser utilizar o padrão do Memorize à Força, você vem aqui em Tipo. Você clica aqui e você vai ter as opções aqui, ó. No padrão certo ou errado, no padrão de omissão de palavra, que é aquele padrãozinho que você tem uma palavra oculta ali, você tem que adivinhar qual que é a palavra, e uma de pergunta e resposta simplesmente. Então, nesse exemplo aqui, ó, pergunta e resposta. Escolher. Aí sim ele vai abrir o padrão do Memorize à Força. Aí tem a pergunta aqui, ó, são quantos ministros do STF? Você vai colocar aqui na resposta, na justificativa, são 11. Se você quiser, você coloca a legislação aqui, o comentário exemplo aqui, um resumo aqui, igual que tem no material, beleza? Do Memorize à Força. Uma questão aqui. Aí quando você vir aqui o exemplo em cartões aqui, ó, é esse que vai abrir, é o padrãozinho do Memorize à Força. Então são essas duas formas que você tem para criar um flashcard, beleza? Agora, para você salvar ele, tem aqui ao lado a opção baralho, que vai ser a disciplina que você vai querer salvar e o assunto, tá bom? Então aqui vai ser todos os assuntos que tem no baralho, todas as disciplinas. Você seleciona que você quer salvar, clique em escolher, confere se está certinho aqui no baralho e você clica em adicionar. Pronto, agora o flashcard ele foi criado naquele baralho. Então você tem essas duas formas de você criar um baralho, de você criar um flashcard na verdade. Você pode criar no padrão do Anki normal, que é aquele em branco mesmo, ou você pode criar aqui no padrão do Memorize a Força. Você que escolhe. Beleza? E quais são os três padrões, os três formatos de flashcard? Tem o de pergunta e resposta, que você simplesmente faz uma pergunta e resposta aqui. Tem o de certo ou errado, que você coloca uma sentença para julgar. Aqui, por exemplo, no STF há 11 ministros. É uma sentença. Aí você tem que julgar se ela está certa ou errada. Aí você coloca a resposta aqui no verso. Você coloca a justificativa, coloca os outros elementos e beleza. E você também tem o formato do omissão de palavras, que você coloca uma palavra oculta. Por exemplo, no STF são 11 ministros. Aí você oculta o 11. Você clica nele, na palavra 11 aqui, você seleciona a palavra 11 aqui. Opa, eu esqueci de colocar aqui, ó, omissão de palavras. Aqui, ó, omissão de palavras. Você escolhe a omissão de palavras, clica em 11 aqui e vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó. Você clica nela e vai aparecer esse pequeno código aqui, ó. Aí essa palavra vai estar oculta. Vou te mostrar aqui, ó. Clique em cartões. Aqui é uma pré-visualização, tá bom? É só para você visualizar como vai ficar. Então vai aparecer oculto aqui. E no verso vai estar a resposta, beleza? Então são essas três formas que você tem: de pergunta e resposta, no padrão certo ou errado e na omissão de palavras. Você escolhe como que você vai fazer o card. E qual dica que eu dou para você criar um flashcard? Tenta colocar o mínimo de informações possível. Então, se você pegou uma questão muito grande no Tech Concurso ou em outra plataforma ou no seu material e ela for muito grande, tenta resumir essa questão. Coloca só o foco do que importa no flashcard. Porque se você começar a resolver muitos flashcards com informações muito extensas, vai ficando cansativo. Tenta colocar flashcards mais enxutos, tá bom? Então, essa é a forma que você tem para criar flashcards, tá bom? E só para finalizar o vídeo, o Anki é uma ferramenta muito excelente nos estudos, é uma ferramenta muito boa. Se você internalizar tudo isso que eu disse, entender bem o que eu falei aqui, eu sei que às vezes pode ser um pouco confusa a ferramenta, porque não é uma ferramenta tão intuitiva, mas se você internalizar tudo que eu disse aqui, eu tenho certeza que essa ferramenta ela vai aumentar seu desempenho, ela vai acelerar sua aprovação, porque é uma ferramenta muito boa. A proposta dela, ela é muito inteligente, porque ela identifica o que você tem que melhorar. Você só tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. É só isso. Então, qual que é a dica principal que eu dou para você nesse momento? Tente utilizar a ferramenta todos os dias. Utilize todos os dias. Eu utilizava na minha preparação todos os dias, de segunda a segunda, feriado, final de semana, férias, todos os dias. Tirava uns minutinhos por dia ali e fazia 100, 150, 200 flashcards por dia. É importante que você faça isso. Porque se você faz isso, o algoritmo consegue trabalhar na forma correta dele. Que nem eu te falei, ele vai identificando quando que você tem que revisar. E se você utiliza todos os dias, o algoritmo consegue trabalhar na forma correta. Beleza? Então, como missão, tente utilizar todos os dias o máximo que você conseguir e zere todos esses flashcards que a gente tem aqui na tela principal do Anki, beleza?
Então, você fazendo isso, eu tenho certeza que o Anki ele vai te ajudar e ele vai acelerar a sua aprovação, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, alguma parte, pode entrar em contato com o suporte que eu vou ajudar na melhor forma possível, tá bom? Então é isso aí e até mais.